chamo Pedro Brito, sou arquiteto urbanista desde 2012 e licenciado em História desde 2013. Fiz um mestrado também em História da Arquitetura, não por coincidência. São as áreas que eu atuo, tanto academicamente como profissionalmente. Em 2015 eu finalizei o mestrado e então entrei no IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, trabalhando exatamente com essa parte da arquitetura que lida com a preservação do patrimônio histórico, né, das edificações históricas, das cidades históricas. Bom, quando eu entrei no curso de arquitetura em meados dos anos 2000, a gente tinha sempre uma pressão para começar a trabalhar com os... Começar não, a gente já tinha que entrar trabalhando com os equipamentos de tecnologia, né, os desenhos assistidos por computador. Isso já era uma regra. Então, já havia acontecido uma ruptura há um tempo atrás, meados dos anos 90, início dos anos 2000, relacionado a isso, né? O desenho que já saía da prancheta e era feito no computador, né? Com os programas de desenho em 2 dimensões. Então, a partir daí, então, essa já era uma ruptura que já existia. Quando eu entrei, a gente já passava por uma segunda ruptura, que eram os modelos de desenho em 3 dimensões, certo? Então, novamente, em seção de tecnologia, as maiores rupturas no sentido do ensino, a aprendizagem de arquitetura e também no mercado profissional, sem dúvida nenhuma, são as inserções de tecnologias computacionais, que não tem como a gente voltar atrás, né? As exigências, elas são as mais variadas, né? No caso do profissional de arquitetura e urbanismo, a gente tem uma formação muito ampla, né? Uma formação que nos permite atuar em vários campos, seja ele o da própria arquitetura, do desenho arquitetônico, projeto de arquitetura, ou mesmo um projeto numa escala maior, né, na escala da cidade ou de um bairro, que seria um projeto de urbanismo. Mas além desses vários, dessas possibilidades de projeto, que são as mais difundidas no campo da arquitetura, a gente tem também a possibilidade da arquitetura de interiores, a possibilidade do conforto ambiental, que é algo já inserido no projeto, mas pode ser trabalhado de uma maneira com projetos complementares, né? Questão de climatização dos espaços, certo? Um melhor uso do clima natural para a gente obter essas situações de conforto, como também na questão do patrimônio histórico, como eu falei, né, os arquitetos que trabalham com projeto de restauro, ou mesmo os que trabalham na parte de preservação, como foi o meu caso durante um tempo. O que o mercado pede hoje? Pede, digamos, óbvio que você tem que saber de tudo, né, você tem que entender um pouco de tudo, mas ele pede muito a questão da especialização. A gente percebe que nos maiores centros, por exemplo, como o caso de São Paulo, tem alguns amigos que atuam lá. O que mais se fala é exatamente isso. Qual é a sua área de especialização? Os escritórios, então, eles estão muito nesse sentido, de pegar profissionais que estão alinhados com uma área em específico. O cara que trabalha com acústica, o cara que trabalha com projeto de interiores, enfim. Então, o importante disso é que o profissional, após finalizar sua graduação, não deixe, né, não perca ainda um pouco, pelo menos, de um tempo, assim, a veia acadêmica, que se entre numa especialização, encontre um campo que ele se identifica mais, óbvio que também sem deixar de lado as demais áreas da arquitetura e do urbanismo. O profissional, ele tem que tentar ao máximo, né, perceber qual o campo que ele se identifica mais. Isso não é uma regra, mas é muito comum no campo profissional de arquitetura e urbanismo. Eu tenho muitos amigos, né, que trabalham nesse campo e é muito perceptível isso. Quando a gente se reúne, sempre tem o que trabalha com patrimônio, que trabalha com paisagismo, uma área também que eu não tinha citado ainda, ou que trabalha com interiores. Mas, assim, o que a pessoa precisa, ao cursar, né, essa graduação, de fato, é tentar, de uma maneira geral, vencer as dificuldades que vão aparecer em determinadas áreas, porque você vai naturalmente ter mais afinidade com uma outra área, certo? E na medida que você vai passando pelo curso, você tentar se identificar com algum campo que seja mais próximo dos seus gostos, né? Enfim.